E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero fazer aqui um comentário sobre um vídeo que eu estava vendo agora há pouco de professor Felipe Aquino, ele falando sobre os sacramentos da igreja, os 7 sacramentos da igreja, onde está na Sagrada Escritura. É lógico, né, que é um assunto que chama a atenção, né, dos protestantes. E tinha vários comentários, né, protestantes, e sempre com aquela mesma pergunta: onde está isso na Bíblia, né? Onde está isso na Bíblia? Onde está o batismo por aspersão? Onde está... Vai fazendo aquelas perguntas, né? Onde está isso na Sagrada Escritura? Eles querem ver na Sagrada Escritura. É lógico que nós católicos, que já tem aí um certo conhecimento, sabe onde está na Sagrada Escritura. Todos os sacramentos, um por um. A gente vê um por um na Sagrada Escritura. Os católicos veem isso, né? Uns sacramentos estão, né, mais claramente, outros estão mais, né, indiretamente, mas está ali. E para um bom entendedor, né, para uma pessoa que compreende a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que está naquela passagem, né, que todos os sacramentos, toda a autoridade da igreja está, né, naquela passagem onde Jesus Cristo deu autoridade aos apóstolos, a Pedro, né, e depois aos apóstolos juntos. Jesus não disse a Pedro que tudo que ele ligares, né, aí em Mateus 16, como é que está escrito? Jesus disse a Pedro, né, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, Jesus falou o que era, Jesus deixou ali a miúdo, né, digamos assim, Jesus deixou a miúdo ali o que era? Não. Então a igreja recebeu a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo para entender o que era nos sacramentos, para entender, para tocar a igreja para frente. Como é que o irmão protestante não consegue perceber isso? Pedro recebeu a autoridade de ligar e desligar. Depois os apóstolos juntos, né? Receba a mesma ordem, tudo que vocês ligarem será ligado, que desligar será desligado. E Jesus ainda diz, né, que quem vos ouve, né, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Então quer dizer que nessa passagem de Mateus 16, mostra claramente onde está a autoridade da igreja. E repito, não está escrito ali, lá nessa autoridade que Jesus deu à igreja, Jesus não disse, olha, o batismo será desse jeito, olha, a confissão será desse jeito, olha, o dia do Senhor será desse jeito. Está escrito lá naquele, que eu costumo chamar assim, naquele volume, naquele pacote ali de autoridade que Jesus Cristo deu, né, a Pedro e à igreja? Tá esmiuçado ali, tá todo separado? Não. Então a gente acredita que a igreja tem autoridade, né? Que a igreja tem essa autoridade dada pelo próprio Cristo, de ligar e de desligar. Então se a igreja está dizendo que o batismo é por aspersão, pode ser por aspersão que a igreja faz, se a igreja diz que o dia do Senhor é o domingo, se a igreja diz que a gente precisa confessar os pecados com o sacerdote, se a igreja diz que o homem precisa ser fiel ao matrimônio, precisa batizar as crianças, precisa tomar a Eucaristia, precisa fazer isso e aquilo, a igreja tem autoridade para fazer isso. Não ficou claro ainda? Precisava estar tudo esmiuçado nessa ordem que Jesus Cristo deu a Pedro, de ligar e desligar. Jesus Cristo falou o que podia, o que não podia. Então, só basta fazer essa análise. Jesus Cristo deixou miudinho, tudo mastigadinho, tudo separadozinho para a igreja? Não deixou não. Era a igreja que vai fazer ao longo do tempo. E isso não ficou tudo escrito, né? E isso não ficou escrito, né? É a igreja que vai fazer tudo isso, né, ao longo do tempo. É a igreja que vai entendendo ao longo do tempo o que deve ser feito ou não, né? O que deve ser feito ou não. Isso assistida pelo próprio Jesus Cristo, que prometeu que estaria com a igreja todos os dias. Outra coisa, né? Jesus Cristo disse, eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, Jesus Cristo está com a igreja todos os dias. Acusar a igreja de ter errado o caminho, de ter se acabado, é desacreditar em Jesus Cristo. Então, meu amigo, está tudo na Sagrada Escritura.
tudo que a igreja faz, os dogmas que a igreja faz, né, os sacramentos, está tudo na Sagrada Escritura. Direta ou indiretamente, a gente consegue perceber que a igreja tem essa autoridade, né? Então, aí você entra no vídeo de um católico e diz, onde é que está isso na Bíblia? Se a pessoa disser onde está na Bíblia, você não vai acreditar. Então, por que você faz a pergunta? Né? Onde está isso na Bíblia? Agora eu queria brincar de onde está com você. Né? Vamos fazer essa brincadeira. Vamos brincar de onde está. Onde estava a Sagrada Escritura nos primeiros 20 anos da igreja? No primeiro século da igreja. Onde estava a Sagrada Escritura? Você pode me dizer? Você não gosta de perguntar onde estava? Onde está isso na Sagrada Escritura? Então, onde estava a Sagrada Escritura antes da igreja? Como é que a igreja sobreviveu? Quem trouxe a fé até nós? Quem foi que trouxe a Sagrada Escritura até o nosso tempo? Foi quem? Ela apareceu do nada? Não, né? Foi a igreja. Foi, né? Foi a tradição da igreja quem moldou, né, as Sagradas Escrituras. Ou você não sabe disso? No primeiro século, no segundo século, até o terceiro século, tinha alguma Bíblia completa? Toda modulada? Não tinha. Então, quem foi que fez isso? Onde estava a Sagrada Escritura antes? Você pode responder? Né? Onde estava a Sagrada Escritura antes? Quando você faz esse questionamento, onde está na Sagrada Escritura, você desconsidera a árvore que moldou a Sagrada Escritura, que é, né, a igreja, que é a Sagrada Tradição. Onde estava as Sagradas Escrituras antes? Entende? Então quer dizer que perguntar, né, onde está na Sagrada Escritura é fácil. Agora, acreditar, quando um católico diz onde mostra, é mais difícil, né? E responder para o católico onde estava a Sagrada Escritura antes da igreja, né? Estava onde? Nos primeiros anos, né? No primeiro século da igreja, onde estava a Sagrada Escritura? Estava dentro, né, da igreja, estava ali em fragmentos dentro da igreja, dentro da tradição que foi sendo moldado. Para você hoje chegar e questionar, né? Para a gente entender, por exemplo, se alguém escreve a biografia do Pelé, né, do Rei Pelé, alguém escreveu, né, a biografia dele. Por mais experiente que a pessoa seja, por mais, né, pesquisa que tenha feito, eu acredito, né, que não tenha escrevido tudo, que vai ficar algum ponto importante, né, esquecido em algum lugar, que vai ser lembrado depois, não é verdade? Então, se alguém encontra, né, esse livro, dessa biografia do Rei Pelé, e rejeita toda a sua história, aí eu pergunto para você, alguém que tenha convivido com o rei, né, com o Rei Pelé, desde sua infância, alguém que conhece ele profundamente, uma pessoa muito íntima dele, conhece bastante ele, vendo aquele livro da biografia dele, vendo alguém, um artista, um escritor, vendo aquele livro da biografia dele, não vai identificar pontos importantes da vida do Pelé que não está naquele livro? Você acredita que todos os pontos importantes a pessoa conseguiu colocar naquele livro? Eu acredito que a pessoa tenha deixado, né, alguma coisa sem escrever naquele livro. Eu acredito que tenha ficado bastante coisas importantes que não esteja ali naquele livro, naquela biografia do Rei Pelé. Eu acredito que isso acontece, né? Que uma biografia, por mais perfeita, por mais caprichada que seja, vai ficar alguma coisa para trás. Que quem conheceu, né, o Rei Pelé, né, quem conheceu ele pessoalmente, vai identificar pontos muito importantes que não foram colocados ali. Agora, isso a gente está falando de uma pessoa só. Agora, imagine de uma igreja, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que toda a história da igreja, tudo aquilo que é importante, está escrito na Sagrada Escritura? Se a gente falar de uma pessoa só, né, por mais caprichado, por mais que o autor tenha caprichado, deixa pontos importantes sem colocar na biografia. Agora imagine a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Será que não ficou nada importante fora da Bíblia? Para vocês virem dizer só a Escritura, só a Bíblia? Pegar como base só a Escritura?
Vocês não acham que isso é um exagero, né? Que isso é uma loucura? Achar que tudo de importante tem que estar escrito na Sagrada Escritura? Lógico que não. Tem muitas coisas importantes, boas, que não estão escritas na Sagrada Escritura. Porque era muita coisa para escrever. A própria Sagrada Escritura diz isso. Era muita coisa para escrever. Então não tinha como colocar tudo em nenhum livro. Não ia terminar nunca a Sagrada Escritura. Assim como os protestantes não terminam nunca a reforma que começou. Porque na verdade não é uma reforma, né? É uma deforma, como se fala. Então é fácil dizer assim. Então é fácil entrar no vídeo no católico e perguntar onde está isso na Sagrada Escritura. Mas aí eu devolvo a pergunta. Onde estava a Sagrada Escritura antes? Né? Onde estava? Estava na igreja. Estava, né, em fragmentos, espalhado pelo mundo da época. Né? Então a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, juntou tudo e, guiada pelo Espírito Santo, decidiu. Esse livro aqui são sagrados. Isso aqui é a palavra de Deus. Para hoje você ter uma Sagrada Escritura e ficar perguntando onde está isso na Sagrada Escritura. Devolvo a pergunta. Onde estava a Sagrada Escritura antes? Né? Então fica aí. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu tenho para partilhar nesse vídeo. Com esse questionamento. Onde estava a Sagrada Escritura antes? Quando a igreja começou? Não existia a Sagrada Escritura que temos hoje. Né? Não existia. Então essa pergunta era uma pergunta, né, sem fundamento. Né? Quer dizer que acreditar num pequeno livro que foi escrito, né, e jogar fora toda a história da tradição que moldou a Sagrada Escritura é subir em uma árvore, sentar em um galho, como diz o padre Paulo Ricardo, e pedir para alguém cortar o galho. Né? Então é isso aí que eu tenho para partilhar nesse vídeo. Você que não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, né, comente aí o que você achou dessa nossa partilha, deixa o joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.